Obrigado a todos, obrigado aos organizadores pelo convite. Vai ser difícil para mim falar depois de Luc, mas eu vou tentar, né, dizer coisas interessantes. Estamos no mesmo programa de pesquisa. Sem dúvida, eu já vou falar coisas que já foram ditas aqui pelo meu amigo Marc Durand. E a recepção, talvez para alguns, pode ser que seja uma descoberta, com maneira de falar diferente. Eu vou pegar aqui um exemplo na formação de adultos, voltar um pouco na enação, entrar em detalhes na escolha de alguns conceitos no nosso projeto de pesquisa. Vou começar com coisas bem conhecidas por vocês. Nosso trabalho se inscreve no âmbito do desenvolvimento de paradigmas da enação, com essa ideia de que há uma continuidade na tese da enação, a partir que pode partir da biologia, da cognição, do social, esse esquema que eu utilizo aqui, que trata do paradigma da enação. Se eu falar do paradigma dessa enação para propor um programa de pesquisa sobre a enação, fazemos aí uma distinção entre o paradigma e os programas de pesquisa, que me parece importante aqui, que vai nos permitir entender a maneira com a qual nos mobilizamos, a noção de enação, em qual momento nós mobilizamos e em que momento nós vamos mobilizar igualmente outros atores, com pistas analíticas que a gente vai desenvolver no âmbito de nossa pesquisa. Tentei uma definição bem simples no nosso programa de pesquisa, retomando, sobretudo, os trabalhos de Jacques Terroux, que trabalha conosco, que trabalhou nessa pesquisa. Definir um paradigma simples é uma proposta não trivial, que nos traz soluções a problemas importantes e insolúveis em outros paradigmas. Aí a gente vê aí uma relação da enação e uma proposta suficientemente aberta, né, para iniciar aí uma multiplicidade de estudos, pesquisas, programas. Ou seja, há pesquisas em neurociência, em sociologia, em várias disciplinas, em biologia e outras, que vão mobilizar a enação. E a ideia da enação é suficientemente aberta, original, para que vários programas de pesquisas, né, trabalhem juntos, nós mesmos, né, de certa maneira, utilizamos. Poderíamos ter um outro exemplo de paradigma, que é essa noção paradigmática, que pode ser pensada, né, assim, nesse âmbito, ou seja, vários pesquisadores trabalham, né, com um programa de pesquisa é bem mais preciso, ou seja, vou dar aí para vocês uma definição, um exemplo coerente de meios teóricos, heurísticos, fundados teoricamente e epistemologicamente, assim, né, com uma contestação a todo momento pelos fatos empíricos e por 12 programas de pesquisa, ou seja, um tipo de arsenal coerente de pressuposto ontológico, de meios de estudo, meios epistemológicos, e uma pesquisa na validação desses programas, né, que é uma continuidade empírica. Há aí uma diferença entre esses dois níveis de definição dessa ciência, que se inscreve no paradigma da enação, ou seja, né, o programa de pesquisa que desenvolvemos aqui, vocês já devem ter escutado, na apresentação do Luc ou do Marc, ou seja, a enação, no âmbito do nosso trabalho, é uma ontologia que guia a nossa pesquisa, nossa escolha metodológica que vamos realizar, que pode guiar escolha de concepção, de design, no âmbito da nossa formação, da nossa preocupação.
Dando prosseguimento, o que Mark apresentou a vocês em detalhe é o fato de termos uma abordagem enactiva, né, nessa análise da atividade, ou seja, pegar o conceito de enacção, uma análise mais pertinente para analisar práticas sociais, dadas práticas sociais. O Luc Riard falou, né, da análise, ou seja, a nossa proposta, no caso de nossa pesquisa, é um approach nativo desse conceito, diferente, por exemplo, da noção de atividade nas teorias que a gente conhece aí. Por que a atividade, a gente, né, se preocupa muito com ela, é um nível pertinente da enacção que já foi talvez mostrado por Luc, ou seja, a gente se interessa ao trabalho real dos professores, formadores ou os profissionais, o que permite, sobretudo, quando a gente fala de formação, de não ficar restrito aos processos de aprendizado, aos processos cognitivos, mas se preocupar com a questão do conteúdo, para que formamos nosso profissional, por exemplo, quais são as dificuldades, as motivações intrínsecas e extrínsecas ou outras, que seriam mais da ordem do processo, que facilita ou não o aprendizado. Para nós, o nível de análise, pegar a atividade como matéria de estudo, se aproximar do trabalho real, não se limitar aos processos, mas ao conteúdo da formação. Eu poderia dizer que esse é um tipo de análise pertinente, né, assim, das ciências cognitivas, por exemplo, seria o programa do próximo seminário nosso, ou seja, a hipótese que a gente faz no nosso programa é dizer, finalmente, a cognição se faz nas práticas. As práticas não é só o contexto dos processos cognitivos, mas um constituinte dos processos cognitivos, que eu tentei mostrar no esquema à direita. Para nós, a unidade de análise da atividade se situa no cerne dessa noção e nos permite uma abordagem holística radicalmente situada nos processos cognitivos, considerando que a cognição se insere na atividade, nas práticas, não simplesmente nas situações abstratas, desencarnadas, por exemplo. Isso nos permite de levar a sério essa noção de cognição encarnada. Mark apresentou assim, com brio essa atividade humana como uma enação, nessa associação ator-meio assimétrico. Essa atividade se torna uma totalidade autônoma, autoconstrutiva, uma forma de autonomia e algo de vulnerável. A atividade, ela é sempre, de um certo modo, em movimento, mas com uma vulnerabilidade fundamental. Ela é também uma totalidade encarnada, incorporada, evidentemente, vocês devem já entender esse texto. A atividade é radicalmente, dinamicamente situada no meio espacial, temporal, material, cultural e social. Talvez o ponto mais específico da nossa abordagem é considerar, retomando a noção de sense-making, a gente vai um pouco mais longe na teoria semiótica, onde ela é um processo permanente de criação e atribuição que vai estar no centro da nossa metodologia. Vou passar rápido aqui nesse ponto que já foi apresentado por Mark, falar das diferenças, discussões que aconteceram semana passada já, considerando que a atividade é a vivência, ela representa uma consciência específica que está na origem, né, da primeira pessoa. A gente pode discutir horas e horas em relação a essa pergunta e essa questão da primeira pessoa, clara e fácil de ser estudada do ponto de vista da enacção, ou seja, dada na primeira pessoa. Um pouco delicado no caso da nossa abordagem. Em todo caso, a gente considera
no caso das nossas pesquisas, que existe uma consciência pré-reflexiva, uma presença em si, uma experiência em si, que vem dessa associação estrutural. Tudo isso já foi dito por Mark Johann, mas apenas especificar, né, e relacionar isso aí com outras pesquisas em matéria de anaxão, todos os aspectos fenomenológicos, né, que outros pesquisadores aí anglófonos no âmbito da anaxão já disseram, essa nossa confrontação dessa consciência reflexiva de superfície em relação àquilo que já é pesquisado por outros pesquisadores, como Deprat ou Petit-Manjean, que vão utilizar, né, explicitações para ir em profundidade, ao passo que nós vamos ficar numa consciência natural, muito mais espontânea, de certa maneira, no caso das nossas entrevistas. Ou seja, a gente faz, nas nossas pesquisas, uma pequena distinção entre aquilo que a gente chama de pré-reflexivo e o pré-refletido, que a gente encontra nas abordagens fenomenológicas que englobam muito mais isso do que Sartre, no nosso caso é mais Sartre. A gente faz aí uma diferenciação entre essas duas noções, a gente pode voltar mais tarde, se vocês quiserem, mas seria interessante, há uma nuance que não é tão evidente assim de ser diferenciada, mas há uma diferença entre esses dois conceitos. No que diz respeito ao aprendizado e desenvolvimento, Mark também já falou dessas coisas, mas a partir do momento em que consideramos que a atividade autoconstruída, a autoconstrução permanente, há algo importante para nós, ou seja, há aprendizado e desenvolvimento o tempo todo, perpetuamente, ou seja, a organização da atividade faz com que a construção permanente, transformação permanente dessa associação, evolução permanente dessa associação e produção de conhecimento, não necessariamente conhecimentos abstratos, não necessariamente novos conhecimentos, mas, em todo caso, há um movimento permanente entre o conhecimento do ator com a validação e não validação das impressões, conhecimentos não simbólicos, não verbalizáveis, mas que acompanham a atividade das pessoas. Foi o que Mark apresentou em termos de deslocamento das fronteiras entre o corpo do ator e o mundo do ator. Finalmente, a evolução dos conhecimentos é uma transformação dessa associação, que a gente vai modelizar nas nossas pesquisas. Eu peço mil desculpas, eu preciso de procurar ali a tomada aqui do meu computador, senão eu vou ficar sem como mostrar para vocês. Et en fait, d'avoir un intervenant essoufflé en distanciel, c'est pas mal quand même. Me revoilà, je fais du sport en même temps. Autre idée, peut-être que Marc n'est pas revenu très longuement sur ce point-là, mais en termes... Uma outra ideia que eu não sei se Mark abordou é uma questão importante, é o lugar do sujeito. Quando a gente pensa nessa atividade como uma associação, há algo aí que emerge nessa associação. Ou seja, eu vou ilustrar isso aqui com um pequeno vídeo. Vou cortar o som. Que mostra um sujeito que se fotografa durante vários anos. Ou seja, a gente não se vê envelhecendo. Né? Ou seja, a gente envelhece continuamente, isso é constitutivo de nós mesmos, é um processo permanente.
E, às vezes, a gente descobre que a gente envelheceu quando a gente vê uma foto de nós mesmos, ou quando a gente vê uma foto de nossos filhos, e a gente percebe que os nossos filhos crescem, porque há esse processo permanente, silencioso, que faz com que, bom, a gente envelhece. E esse pequeno vídeo nos remete a um processo importante para nós, que é o processo de individuação, e a gente considera na nossa abordagem, nessa noção de apropriação, que a gente tem que pensar no desenvolvimento em termos de individuação, não colocar o indivíduo como pré-existente, mas o processo de individuação. Dizer que há um processo de individuação permanente, que é aquilo que a gente chama tradicionalmente de indivíduo, na verdade é uma trajetória. Um processo de individuação contínuo é uma trajetória de transformação, ou seja, para nos conceptualizar o lugar do sujeito nas teorias de aprendizado e desenvolvimento, nem tão fácil assim. Há discussões, controvérsias aí que aparecem, mas, em todo caso, entender as hipóteses da enação nos obriga a utilizar outros conceitos, outras noções, repensar o lugar do sujeito. Ele não é pré-existente, mas ele se desenvolve. Há aí um processo de desenvolvimento em curso que aparece em dado momento como algo que a gente chama o indivíduo, que a gente tematiza como indivíduo. Je reviens encore, dernier petit rappel sur les choses qui ont été évoquées par Marc. Il a évoqué évidemment le paradoxe de l'inaction pour la conception. O meu colega Mark falou do paradoxo de autonomia, né, da concepção aí da anexão, desde que a gente considera que a atividade está em transformação e ela é autoconstrutiva, autônoma, qual que é o papel do formador na transformação da atividade dos aprendizes? Ele evocou o fato que o formador não deve agir indiretamente, né, nesse ambiente modificado. Há aí uma desincronização perpétua, né, desse mundo próprio do formador versus o mundo próprio do formado. Ou seja, essa é uma questão central no caso, né, desse nosso estudo. Eu vou voltar a falar depois nos conceitos que serão apresentados. Como a gente vai problematizar essa questão, essa concepção, desde que a gente há uma abordagem nativa da atividade? A gente tenta fazer, o que foi mostrado por Luke também, é uma engenharia de situações. A gente não vai estar numa engenharia dos artefatos. Nós vamos tentar conceber, em termos de associação, formador e seu meio, que não é evidente, mas o que Luke tentou, com a ajuda do vídeo, por exemplo. Quando a gente confronta os atores nessas entrevistas de autoconfrontação entre os professores exemplares ou típicos, conceber, em termos de associação, o ator e o meio, mostrar essa globalidade, conceber em termos de situação do ator, de mundo próprio do ator, ter acesso ao mundo dos professores e, de uma certa maneira, construir formações que vão perturbar o mundo próprio dos professores. Há toda uma problemática, evidentemente, são princípios, conceitos que vão se materializar através de plataformas como essas que Luke nos mostrou. Mark nos mostrou também sobre o meio dos indivíduos, os processos psicológicos, ou seja, nós vamos tentar transformar o meio, a fórmula que ele deu, que é o plug and pray, esperar transformações por parte dos atores. E a última maneira, quando a gente fala de engenharia de situação, a gente está tentando ter aí uma visão da concepção que é uma visão expandida, ou seja, conceber não só uma plataforma, mas uma situação de formação que integra.
as plataformas de videoformações, a gente fala de uma engenharia de artefato para uma engenharia situacional, no sentido mais amplo, englobar toda a problemática existente da situação de formação, que Luke também nos mostrou quando ele falou que a gente tem que pegar essa dimensão organizacional no âmbito da formação, né, dos gerentes que nós vimos. A gente não pode apenas se preocupar com os recursos de vídeo para a formação deles, mas isso entra nessa questão dessa engenharia de situação e não apenas uma engenharia dos artefatos. Ou seja, vocês veem aí, atrás dessa palavra engenharia da situação, há várias ideias que são veiculadas no mundo próprio, da associação, associativo, meio, indiretamente que agem no ator, uma ideia de situação de formação global que nós vamos tentar conceber, não apenas em artefato. Há também dois conceitos que Mark também mostrou e dados como exemplo por Luke. Nós temos aí um conceito curricular da formação, conceito já mostrado por Luke. Me parece, não sei se vocês estão de acordo, a gente pode discutir, mas no que as plataformas nos propõem, essa que a gente passa a ação, a ideia de conceber currículos referenciais em termos de associação ator-situação, ou em termos de atividade. Mas há aí uma ideia de currículo, de uma progressividade, de uma apropriação progressiva de dimensões típicas do ofício, uma lógica curricular na maneira com que esses recursos são construídos. Ou seja, nós vamos tentar constituir currículos referenciais de experiências típicas com a ideia de uma progressividade na maneira com a qual nós vamos confrontar, né, os jovens professores, os jovens gerentes, nessa confrontação. E, paralelamente a isso, que eu vou tentar mostrar rapidamente aqui, temos, às vezes, formações que são concebidas em abordagens não curriculares. Nós não vamos buscar uma progressividade, mas uma perturbação massiva nessa associação para provocar uma transformação massiva da atividade dessas pessoas. A gente poderia dizer, em termos da teoria dinâmica, nós vamos uma transição de fase, uma bifurcação na atividade das pessoas, com a ideia de meta-estabilidade que lhes foi apresentada por Mark Durand na semana passada. O último ponto, antes de entrar em exemplos, eu não vou entrar em detalhes, né, os princípios que nós desenvolvemos aqui em matéria de anação, mas eu já falei delas. Vocês têm aqui à esquerda algo que a gente precisa de desenvolver os princípios de ação indireta, que a gente vai agir no meio e não nos indivíduos, o princípio daquilo que é proscrito, que já foi apresentado por Mark, ou seja, o pedido e aquele que é desaconselhado, o princípio de não proporcionalidade que a gente encontra nas teorias dinâmicas, ou seja, o voo da borboleta, né? Uma pequena transformação, uma pequena modificação pode causar efeitos importantes em matéria de transformação da atividade dos atores. O princípio da perturbação, a gente tenta perturbar essa associação. Ou seja, a vida é um conjunto de microperturbações quando a gente passeia na rua. Isso vai nos permitir identificar, ou seja, tentar provocar perturbações massivas e voluntárias para transformar. E os outros pontos, princípio de indexação da experiência vivida, que já foi desenvolvido aí largamente, né? Princípios. Nós vamos tentar encorajar a experiência mimética, metafórica, que eu vou falar talvez um pouco mais disso, né, nos raciocínios abdutivos, ou princípios de ajuda à tipificação e à construção de uma comunidade de atividade. Eu vou voltar um pouco mais nisso, mas a gente tenta progressivamente, no caso de nossos trabalhos, esse exemplo dos princípios que eu listei aqui agora, sobre os quais a gente trabalha perpetuamente,
não é uma lista definitiva, inclusive, de pistas, é um trabalho, né, work in progress. A gente tenta identificar nossos princípios de conceito, cada uma dessas situações que a gente concebe em termos nativos, que nos são coerentes com os pressupostos que a gente mobiliza quando a gente tenta falar dessas atividades. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente se preocupa dessas questões de formação num âmbito que é bem específico, que é a segurança industrial e civil. A gente trabalha com Simon Plandin, que trabalha também com o Luc na formação de professores, que trabalha também comigo aqui em Genebra, na formação no âmbito da segurança industrial e civil. A gente tenta mobilizar, sobretudo, desenvolver essa noção de formação não curricular perturbadora para a gestão de crise, numa gestão de crise, ou seja, globalmente, no âmbito da segurança, um autor de referência, que se chama Unai, diz que há dois paradigmas. Eu não vou falar sobre toda a literatura, mas globalmente, simplesmente, ele diz que há uma segurança 1 e uma segurança 2. E um dos primeiros paradigmas da segurança é o que ele chamou de Safety One, é um modelo linear que considera que os atores são certos dos seus erros. É preciso normalizar, regularizar essa segurança, criar barreiras organizacionais para evitar os erros e evitar o erro humano, de um certo modo. Essa coisa que a gente vê nos jornais, desde que é uma catástrofe, por exemplo, é só a gente procurar aí qual foi o erro humano em questão. Uma primeira maneira de ver a segurança é reforçar as regras, processos, procedimentos, encorajar comportamentos seguros, normalizar, preparar com regras, normas, procedimentos, se preparar para uma crise, a um evento de crise complicado. A gente vai tentar eliminar todos os erros, de certo modo, com esse procedimento. O outro modelo, o segundo modelo, que ele chamou o Safety 2, se baseia na resiliência, segundo ele. Em todo caso, a gente vai se interessar aí aquilo que funciona melhor, considerando os atores como recursos, e vamos olhar, de um dado modo, como os atores fazem essa segurança no dia a dia, como ela se encarna nas regras, mas como ela se encarna nas práticas, e como nessas práticas, e eu vou falar rapidamente, os operadores vão gerar segurança na interface entre uma segurança que já está regulada, normalizada, e outra que está no cotidiano, nas preocupações cotidianas, na vigilância cotidiana dos atores. No caso de indústrias aí que apresentam esses riscos. O que a gente observou no primeiro estudo é que, na realidade, os modelos de formação que existem no âmbito da segurança, formação, gestão de crise, são principalmente fundamentados no modelo do Safety One, numa visão da segurança como sendo regulada, normalizada, seus procedimentos. A gente vai tentar evitar ao máximo o erro humano. Nós vamos ter outras formações regulares baseadas em conhecimentos, procedimentos, comportamentos. E aí, há pouca formação em termos de atividade, de resiliência, formação que nos ajudaria a melhorar a capacidade, né, de reação face ao imprevisto. Há poucas situações de formação que ajudam os atores a agir, a gerir uma situação de crise na vida real. Ou seja, a gente sabe, quando a gente observa o histórico das catástrofes mundiais, eu coloquei aqui dois exemplos, o furacão Katrina e Fukushima, no Japão. No caso do Katrina, o que permitiu retomar, né, o controle foi o processo de auto-organização, redes de telefonia que emergiram, que foram construídos pelos atores locais, que permitiram retomar a situação, tomar o controle, no caso desse furacão. E depois, se a gente olha Fukushima, especialistas aí que nos escutam, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu em Fukushima, nessa catástrofe nuclear,
Mas ela é emblemática no que diz respeito a uma situação hoje, onde uma onda dessa muito mais alta, maior do que a barreira física que foi construída para proteger a cidade, a central atômica, coloca assim fora de uso, né, tudo que havia sido previsto em matéria de socorro, né, que alimentava a central atômica, ou seja, há aí o imprevisto, algo que não foi pensado, e os atores dessa central atômica foram assim, confrontados a uma reconstrução. Ou seja, a pergunta que se coloca hoje aqui em Genebra, quando a gente trabalha com isso, como podemos se preparar para o imprevisto, o impensável, que não está no âmbito dos processos. Ou seja, ajudar as pessoas a reagirem num tipo de situação onde eles vão perder o sentido, o controle. Os operadores dessa central atômica estavam de uma fação assim, de uma sideração, uma perda de sentido, que deve ser a mais curta possível para que eles assumam o controle da situação, dessa crise. Ou seja, o que a gente se interessa é isso, é essa questão que nos preocupa, como fazer com que as formações ajudem a preparar para o imprevisto, o impensável, a agir em situações assim, totalmente imprevistas, catastróficas como essas. E o que a gente tem hoje em dia, em vários âmbitos, que foi, né, o foco da atenção de vários poder público, esse exercício de crise, aqui ele nos prepara. Utilização de processos que vão, no final das contas, não nos protege das siderações e, num caso real de gestão de crise, de uma catástrofe que poderia acontecer no futuro. Então, para adiantar um pouquinho com as pessoas com quem a gente trabalha, a gente vai adiantar aqui alguns traços, vários traços, adiantando a ideia de que é necessário, provavelmente, que no cenário de concepções dessas simulações, existe alguma coisa a ver com a imaginação produtiva, quer dizer, como a gente pode facilitar o processo imaginativo nesses profissionais, para que, no caso de se encontrar numa situação de perda de sentido ou de dificuldade, porque eles não têm o processo para agir numa situação de crise, para que ele seja capaz de construir sentido, apesar de tudo, por fenômenos abdutivos que vão permitir retomar rapidamente uma dinâmica de construção de significação que lhe permita agir nessa situação. Então, a gente se questiona as diferentes modalidades que poderiam agir nessa imaginação produtiva, quer dizer, esses processos adutivos, como principalmente o storytelling, como a gente pode utilizar a formação de anedotas para que elas tragam sentido para os atores, como que a gente poderia usar as metáforas de informação. Seria útil mobilizar metáforas e ajudar os atores a mobilizar metáforas em situações desconhecidas, e esse compromisso mimético também que a gente encontra nessas situações. E, sobretudo, a gente pensa também o que a gente vai ver na segunda página do slide, que a gente pensa nos conceituadores dessas simulações para tentar que essas simulações sejam perturbadoras. Hoje, de alguma forma, nessas simulações, ninguém está surpreendido pelo contexto e ninguém está em uma situação inesperada nessa simulação, porque eles já estão em simulação, então eles esperam necessariamente armadilhas, eles esperam isso tanto pelo conceituador da simulação, e em nenhum momento nesses exercícios as pessoas são tomadas de assalto, e em momento nenhum eles se encontram em uma situação de perda de sentido, como eles estariam em uma situação real. Então, toda a nossa reflexão com relação a isso quer dizer como dosar essa perturbação para se aproximar para chegar o mais próximo possível das situações reais ou comportamentos que poderiam acontecer em situações reais. Então, nós pensamos nessa formação não curricular para quebrar ou esbarrar realmente bastante os atores nessas simulações
quando eles se encontram em um mecanismo de construção de sentido que seja inabitual para eles, ou seja, processos e regras e coisas esperadas nessas situações. Eu vou passar um pouco por aqui. Existem outras perguntas que a gente se coloca sobre essa questão de gestão de crise. Existe alguma coisa que a gente já tem pouco acesso às crises reais, né? É complicado documentar as crises reais porque elas são inesperadas, obviamente, mas também porque as organizações não são muito abertas para que sejam observadas crises reais. Tem sempre um tipo de blackout e existe somente o retorno da experiência depois, né, que são muito fantasiados. Então, seria importante ter acesso a esses dados. Aqui eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, com o incêndio da Notre Dame, que vocês talvez todos viram em algum momento, acontece que eles tinham feito um exercício simulado sobre os incêndios da Notre Dame em 2018 e ele aconteceu em 2019. Potencialmente haverá outros exercícios em outras catedrais, em outros lugares, em outros museus. Mas o que a gente nunca sabe é o efeito desses exercícios de crise em gestão de crises reais. Nós não conhecemos também os ecos de uma experiência de uma crise passada para um ator quando ele vai se encontrar em uma simulação. Por exemplo, um policial que passou pelos atentados de 13 de novembro em Paris, quando ele se encontra em simulação de um atentado, o que isso produz nele, o que isso reativa em sua experiência, e como que ele se comporta. E hoje isso é muito pouco documentado. A gente estuda, por exemplo, hoje, a gente está estudando nesse momento a maneira com que os voluntários do Médicos Sem Fronteiras vão gerenciar a crise da Covid. A gente analisa a crise real hoje, tentando documentar como, nas simulações que eles tinham vivido antes, ajudam eles hoje a gerir a crise. E também para refletir também como que esses exercícios de simulação vão acontecer no futuro. A gente sabe que no futuro vão haver exercícios de simulação sobre pandemias, mas nós sabemos também que a cultura da gestão de crise de pandemia mudaram muito e terão mudado muito, porque de alguma forma todos os cuidadores, todo o pessoal de saúde já passaram por uma crise. Então a gente não sabe como a gente vai remodificar a experiência numa simulação no futuro, nos próximos 5 anos ou 4. Serão necessárias grandes simulações em grandes escalas nos hospitais para a gestão de crises pandêmicas? Ou será necessário pensar essas simulações de outra forma, exatamente pelo fato da experiência que viveram a maior parte desses profissionais de saúde? São questões que a gente está fazendo e a gente pode problematizar em termos de como que essas simulações podem reaparecer numa simulação. E são perspectivas que nos interessam muito a partir de agora. Eu estou muito atrasado com o tempo? Tem um pouco mais de tempo ou não? 1 minuto ou 2, depois a gente passa as perguntas. Esse exemplo eu gostaria de detalhar para vocês, porque para mim ele abre em cima de 2 direções de trabalho, nas quais a gente tenta, em Genebra, traduzir hoje. Me parece que os princípios e os traços de concepção para a formação das atividades individuais, mas para as atividades coletivas a gente avançou pouco. A gente pôde discutir da última vez em atividades coletivas entre 2 atores. Existe um tipo de mal entendido fundamental, porque cada um está e a gente não conhece muito, a gente tem bastante trabalho, pelo menos, sobre essa concepção de trabalho coletivo. E também nós temos, com relação à gestão de crise ou segurança, nós temos também
análises multiníveis e multiescalas em atividades humanas, que vem de encontro à questão que é precedente, que é a questão da cultura, que eu vou tentar ilustrar. Para a atividade coletiva, eu não vou voltar em tudo que eu observei aqui, porque isso passaria muito tempo. Nós vamos voltar nas discussões, mas evidentemente a gente tenta não somente se inspirar nas diferenças entre nossas concepções e outros autores da concepção e traçar avanços significativos com relação a os resultados sociais, como Jargão ou outros que tentam colocar a interação no cerne da experiência da interação social, por exemplo, dizendo ou adiantando o fato de que existe uma autonomia da interação, uma auto-organização da interação a nível da atividade coletiva. A atividade coletiva seria auto-organizada, mas essa auto-organização do coletivo, ela não quebra a autonomia dos indivíduos. Ou seja, cada indivíduo vai manter a sua autonomia numa atividade coletiva e uma destotalização permanente das atividades coletivas, da mesma forma que a gente não pode dizer que o indivíduo é pré-definido, a gente pode dizer que o coletivo ele é pré-existente à articulação da atividade dos indivíduos, de uma certa forma. De qualquer forma, me parece que, para mim, vou falar aqui, para não falar nós, me parece que tem ainda trabalhos a serem feitos sobre as atividades coletivas, no sentido de participação exatamente proposto pelo Paulo, e também sobre a ideia de que Mark falou também da última vez da apropriação do mutual. Quer dizer, como que a gente se apropria para pensar a aprendizagem, como que a gente se apropria do outro em uma atividade coletiva. E o penúltimo slide sobre essa ideia de análise multiníveis. Se vocês veem aqui meu mouse, em uma análise tradicional num programa de pesquisa, são esses dois níveis lá. Atividade individual social e atividade coletiva social individual, como o Marco falou, e hoje a gente se preocupa cada vez mais com os níveis superiores, como a organização ou atividade organizante ou a cultura, e em potencial os níveis inferiores, como dinâmicas motoras e neuronais. Se nós nos interessamos pelo nível anterior, existe a questão da fenomenologia. Se a gente pensar no nível superior, existem muitos desenvolvimentos a fazer. Temos que pensar a organização em termos de cultura e de atividade, não em termos de fatos existentes e pré-existentes também. Como o Luke dizia, existe uma definição da cultura que seja compatível com a noção de enação e com a noção de atividade, o que não é uma coisa fácil de fazer e que precisa ser desenvolvida com questões teóricas importantes em direção da antropologia, por exemplo, cognitiva e nativa. Eu não sei como formular isso em termos mais adequados. De qualquer forma, existe um trabalho a ser feito. No campo da pesquisa sobre a segurança é essencial porque a gente vai imediatamente em direção a uma noção de organização e vamos em direção a uma cultura da segurança, uma cultura nacional, uma cultura da profissão que são essenciais nas perspectivas dessa organização. Vou passar aqui para terminar com relação ao que tinham falado sobre aprendizagem no local do trabalho, no campo da segurança, mas se a gente, numa situação de trabalho, se a gente for analisar essa noção que é importante hoje, me parece que um método nativo, ele me parece abordar muita coisa, por exemplo, o que quer dizer workplace? Place en français seria a mesma coisa do que situação? Tem aqui desafios aqui que são importantes, que devem ser estudados. Permite desenvolver um método de reincorporação da aprendizagem experiencial, reindexar a reflexividade sobre a experiência vivida. Existem muitos desafios, eu não vou ler tudo que está escrito aqui. Existe também a reconceitualização dos processos, que também é revisitado.
existem muitos trabalhos potenciais e potencialidades no método nativo, no campo da aprendizagem, no local de trabalho, que são importantes a serem estudados coletivamente. Eu vou parar por aqui, eu acho que eu já passei meu tempo.